Amém. Tudo bem com vocês? Vamos lá, que agora vai, né? Ai, gente, Deus é muito bom, né? Como eu falei, eu estou muito feliz, porque próximo ano, né, Deus confirmou, né, que a palavra do ano é avivamento. E todo ano eu peço uma palavra para mim, sabe? Eu tenho esse costume. Senhor, qual a palavra que o Senhor me dá para o próximo ano? Cada ano tem algo específico. E a palavra que o Senhor me deu para esse ano foi visão. E avivamento, Espírito Santo e visão, tudo junto, né? É tudo misturado, a mesma coisa. E sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre a visão. E o texto base está em Salmo 121. Se você quiser abrir aí na sua casa, fique à vontade. Mas acredito que é um texto que nós conhecemos, né? Que nós temos essa facilidade de lembrar. É bem conhecido. E a palavra de Deus fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Queridos, a gente precisa, é importante, né, ao longo dos nossos dias, a gente fazer algumas perguntas para a gente poder realinhar, fazer um realinhamento, entrar na frequência. Às vezes a gente está andando e a gente sai do caminho. É natural, faz parte da nossa humanidade. E eu sempre tenho um costume de fazer algumas perguntas para mim. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas e eu falei, tá, visão, mas o que é? E a primeira pergunta que a gente precisa se perguntar é, para onde estão voltados os nossos olhos? O que estou vendo? O que eu estou enxergando? Mas, acima de tudo, o que eu preciso ver que ainda eu não estou vendo? Por que eu estou tendo essa visão dessa situação ou de outra situação? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que os meus comportamentos estão baseados nessas atitudes por conta daquilo que eu estou vendo? Os meus olhos, de fato, eles estão em Deus? São perguntas que nós devemos fazer regularmente, para que a gente possa alinhar ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu fiquei pensando assim, Deus, visão, logo eu, né, que não enxergo, logo eu que tenho um problema de vista, bem certa, né, falar sobre algo que para mim é difícil, é desafiador. E a palavra de Deus fala que se os nossos olhos são a candeia do corpo, e se esses olhos, eles são bons, todo o meu corpo estará cheio de luz. Mas se os meus olhos foram maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em ti, elas são trevas, quão grandes são essas trevas? Nós temos duas opções. A primeira, a gente sabe que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Os olhos foram feitos para você enxergar. Isso é fato. A função dos olhos mostra aquilo que é hoje, o que está próximo, o que eu vejo. Aquilo que é presente, aquilo que é conhecido. Essa é a função do meu olho. Quando eu enxergo, eu identifico alguma coisa. Enxergar
por meio de uma visão que o Senhor nos mostra, é enxergar aquilo que não conheço, é enxergar aquilo que é desconhecido, é enxergar aquilo que representa o futuro. Aquilo que está além. Isso representa a fé e a coragem. Por que digo isso? Porque nós precisamos ficar atentos e perceber que muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa vista. É aquilo que eu enxergo. É aquilo que eu vejo com os meus olhos naturais. Digo isso na prática. Eu que não enxergo, tenho um problema de vista, sou totalmente cega desse olho. Enxergo, uso uma lente de 9 graus. Então eu sei o que é não enxergar. E muitas vezes eu ajo, principalmente lá em casa, achando que todo mundo enxerga como eu. Então, assim, vira e mexe um copo com sabão, né, amor? Vira e mexe roupa amassada. Aí os meninos, meu marido fala assim, Mário, essa roupa está amassada. Eu falei, mas eu não estou vendo. O copo está com sabão. Mas eu acredito que todo mundo está vendo como eu vejo. Com as deficiências que eu tenho. Mas a visão que Deus nos dá é a capacidade de ver além. Além dos meus olhos, mesmo quem enxerga muito bem. Não é essa a visão que o Senhor tem nos dado hoje. É enxergar aquilo que está além. É estar baseado no que em 2 Coríntios diz que porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa função é a fé exercida por meio da visão que o Senhor nos deu, é a certeza daquilo que eu espero, é a prova das coisas que nós não vemos. É o que Provérbios 29:18 fala, onde não há visão, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Aquele que tem a palavra que é luz, esse é feliz. Quer ser feliz? Olha o segredo aí. Carrega a visão. A visão, ela pode levar sempre mais longe. A visão é aquilo que eu não vejo com os meus olhos naturais, mas eu vejo pela fé. A visão é a luz, e a luz é a revelação da palavra. Deus, ele disse, haja luz. Houve luz. E ele ainda termina dizendo que era bom. Os meus olhos, eles só vão testificar, eles só vão ver o que primeiro aconteceu na visão. Ou seja, as coisas acontecem primeiro na visão, para depois os meus olhos ver aquilo que eu vi na visão. Entende? Para que eu tenha isso claro na minha mente, eu preciso fazer esse realinhamento. E o realinhamento é perguntar, para onde estão voltados os meus olhos? O que eu estou vendo por meio da visão? O que Deus, eu preciso perguntar, o que eu preciso ver que ainda não estou vendo? Ou que estou só enxergando por meio dos meus olhos? Qual a visão que o Senhor tem para mim? Os meus olhos estão direcionados a Deus? De fato, nós estamos orando, dizendo, eleva meus olhos para os montes, porque ali, de lá, de onde eu estou enxergando, de onde eu estou vendo, é que vem o meu socorro. Quando a minha visão, ela está direcionada a Deus,
que é o meu Criador, que é o meu Pai, que é o que me fez, que é o que me cuida, uma segurança, ela invade o meu ser e me cura. E eu começo a reconhecer as minhas limitações. E quando eu percebo as minhas limitações, eu vejo que o meu socorro, ele vem do Senhor. Isso demonstra dependência em Deus. Para onde estão os meus olhos? Para onde que eu estou vendo? Onde está a visão? Será que muitas vezes, querido, nós estamos vivendo as circunstâncias, nós estamos vivendo as dificuldades, nós estamos só enxergando os problemas? De fato, esse ano nós tivemos tantos. Durante toda a nossa vida nós temos tantos desafios, tantas dores. Ou será que ao contrário, nós estamos só enxergando as nossas conquistas, as nossas satisfações, o nosso bem-estar? Nós estamos sempre no extremo, ou murmurando, reclamando daquilo que nós estamos vendo apenas com os nossos olhos naturais, ou estamos ligados naquilo que só temos conquistados com a nossa força. Sabe, existem momentos na nossa vida que tiramos a nossa visão daquilo que é prioritário e buscando apenas aquilo que é emergencial, que está fácil, que tem rapidez. Isso faz parte da nossa humanidade, é natural isso. Mas precisamos lembrar que os nossos olhos, eles precisam estar naquele que nos tirou de um mundo de mediocridade, do mundo de trevas, e nos colocou numa visão de eternidade. A eternidade é real. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, cheio de amor. E nós precisamos entender o porquê dessa visão. Ela tem alguns princípios, e o primeiro princípio é obediência. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sai da casa da tua parentela. Vá para uma terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Sai da tua terra que te mostrarei. Mari, se Deus falasse isso para mim, eu falaria assim: tá, Deus, eu saio. Mas para onde é que nós vamos? Como é que é essa terra lá? Quem vai estar lá? O que a gente vai comer? Eu vou levar quem? Como é que são as pessoas lá? Alguém é assim ou é só eu? Mari, tenho uma necessidade de ver o completo. Eu quero ver tudo. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, Deus não mostra. E Ele não quer que a gente saiba o que Ele quer fazer. Ele quer o quê? A nossa obediência. Qual é a ordem? Sai. Vai. Que te mostrarei. Onde? No caminho. É que nem quando a gente viaja. Você não consegue ver a estrada inteira. Para que você ande, você precisa andar 20 metros que o farol alcança. Você anda mais 20 que alcança. Não é assim? À noite, principalmente quando está dirigindo. Você não consegue ver tudo.
Mas muitas vezes nós queremos ver tudo. Queremos enxergar tudo, entender o processo completo, o projeto inteiro. Mas o que nós temos que entender é que a proposta é: obedeça à visão que Deus colocou na sua vida. Mari, qual é a visão? Pergunta para ele. Primeiro, obediência. Muitas vezes, querido, nós queremos entender. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, envia ali alguns homens da tribo para verem, para espiarem a terra que te darei. Foram aí uma galera, 12. Só que quando eles chegaram lá, eles começaram a ver o que? As dificuldades. Eles começaram a ver o que? Os homens fortes. A terra estava fortificada. E o relatório que ele trouxe para Moisés, aqueles homens, foi: olha, a terra é boa, nós vimos. Mas não tem como entrar lá não. Os homens são fortes. Qual foi a ordem do Senhor? Vá e veja a visão. Como que eu vou alcançar? Isso aí já não é problema nosso, querido. Muitas vezes nós precisamos andar com líderes que estão à frente e que reconhecem a visão, que estão, sabe, no mesmo propósito. A minha oração nos últimos dias: Senhor, me mostra pessoas que estão no mesmo propósito. Nós temos um líder na nossa igreja que tem uma visão, Deus já mostrou a visão para ele, e nós temos que estar alinhados a ele para que se cumpra a visão, porque a visão, ela não é individual, ela não é particular, ela não é prioritária, ela é conjunto. Se você está tendo uma visão e você não está conseguindo chegar neste lugar, se aproxime de pessoas que têm o mesmo propósito. Esteja debaixo de pessoas que têm autoridade que Deus mostrou para ele. Às vezes nós queremos caminhar sozinhos. Deus não nos fez para caminhar sozinhos. Nós precisamos entender que nós somos família. Família precisa de irmãos. Nós somos um corpo, o corpo precisa de membros. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. A bateria está pregando comigo. Não está? É o Espírito. Tá. Sabe, queridos, quando nós vemos por meio das nossas expectativas, das nossas experiências, os nossos olhos carnais, eles nos levam a esmorecer, a nos tornar pessimistas, a desanimar, a desacreditar. E muitas vezes nós perdemos possibilidades de viver uma visão que Deus nos deu antes mesmo de nós enxergar. Ezequiel, Deus falou para ele assim: o que você vê no vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37? O que você vê nesse vale? Por acaso, esses ossos, eles poderão tornar a viver? Ezequiel responde: Senhor, só tu que sabe, só o Senhor que conhece. A ordem foi: profetiza. Sabe, queridos, nós precisamos profetizar a visão que o Senhor já nos deu. Profetizar é entrar nesse lugar de morte, é sentir esse odor de morte. Mas se Deus me deu uma visão, e se esses ossos, eles vão se tornar um exército valente, eu preciso profetizar, eu preciso falar. Eu preciso falar a visão. Agora é com você.
Você precisa ver aquilo que as pessoas não estão vendo. Você precisa acreditar naquilo que ninguém está acreditando. Você precisa ver aquilo que ninguém está vendo. Quando você tem uma visão, as suas palavras precisam mudar. Porque quando você começar a falar a partir da visão, coisas vão acontecer. Ossos vão se tornar exércitos. Visão, queridos, é a ponte do presente, daquilo que eu enxergo, do hoje, para o futuro. Construa a visão. Escreva a visão num lugar onde, se alguém passar correndo, ela vai enxergar. Viva essa visão. Creia. Creia que tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Por fim, celebre a visão. A Bíblia conta lá em Lucas sobre a história de um homem chamado Simeão. Simeão, ele tinha um desejo de conhecer o Salvador. E a Bíblia fala que, por meio de uma revelação, de uma visão, o Espírito leva ele ao templo. E como era de costume, José e Maria apresentou aquele bebê. E quando Simeão pega aquele bebê no colo, o Espírito testifica o desejo do coração da visão que Deus já tinha dado a ele. E ele reconhece naquela criança o Salvador do mundo. E ele fala: ó soberano, como me prometestes, agora posso me despedir em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz e revelação aos gentios, para a glória de Israel, o teu povo. Aquilo que o Senhor já tinha me mostrado, aquilo que Deus já tinha me falado, aquilo que eu já tinha visto por meio da visão, hoje eu vejo com os meus olhos naturais. Hoje eu vejo. O que nós precisamos ver, queridos? O que nós precisamos enxergar? Muitas vezes, por conta de tantos afazeres, por conta de acharmos que estamos extremamente ativos, nós esquecemos de cumprir a visão. Nós esquecemos de enxergar aquilo que o Senhor já nos mostrou antes. Não lembramos mais da visão. Quantos aqui esquecem da visão? Quantas vezes nós perdemos no caminho, achamos que estamos velhos, achando que estamos não mais capacitados, achando que o tempo já passou. Mas se Deus deu uma visão, queridos, Ele vai cumprir, mesmo neste tempo. Porque a visão ela é dada aqui na terra. Mas ela é para desfrutar também na eternidade. A visão ela começa aqui e ela não tem fim, pois a visão eu preciso contemplar e contemplação ela se reverbera na eternidade. Por isso, queridos, nós devemos observar, ficar atentos, sabe, analisar, contemplar e celebrar. É você se unir ao seu coração, ao coração de Deus. É uma só mente, é uma mesma unidade. E unidade se finda na eternidade. Visão é o que Apocalipse diz. É que João viu.
Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham se passado. E o mar já não mais existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada, para o seu marido. Ouvi vozes que vinham como um trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, pois os quais ele viverá, e todos eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e eles serão o seu Deus. E ele enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva isso. Escreva essas palavras verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda mais: está feito. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei com ele, e ele será meu filho. Qual a visão? Fique em pé. Qual a visão? Qual a visão? Será que nós precisamos aprender a contemplar aquilo que o Senhor já nos deu? Será que nós precisamos estar atentos à voz de Deus que tem nos colocado num caminho de entender que a qualquer momento o Senhor vai vir? Se Ele não vir para todos, Ele vai vir para mim, pode vir para você. A eternidade, ela é real. E muitas vezes nós estamos tão focados nas nossas coisas, preocupados com tantas coisas. Muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. Preocupados com política, preocupados com as finanças, preocupados com os empregos. Mas a nossa preocupação e a nossa contemplação nos deu a visão. Precisamos nos posicionar e fazer cumprir essa visão que o Senhor colocou para cada um de nós. Estar debaixo de uma vontade, aonde eu preciso obedecer, aonde eu preciso estar com pessoas que estão na mesma visão, onde eu preciso profetizar essa visão, declarar, falar, e por fim, onde eu preciso celebrar essa visão. Porque vai ser de grande alegria nós estarmos lá, juntos naquele dia. Mas eu não posso me esquivar e achar que sozinha eu irei. Não, queridos, eu tenho que povoar aquele lugar. Foi para isso que o Senhor te chamou. Às vezes você pode pensar: Mari, mas o tempo acabou, eu não tenho tempo. Tem sim, queridos, começa dentro da tua casa. Deus já te deu a visão, Deus já te mostrou o que é para você fazer. Não perca mais tempo. Deus tem pressa. Não que Ele esteja atrasado, mas Ele tem pressa porque Ele quer cumprir os propósitos dEle na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos de usufruir dessa visão porque nós estamos limitados às nossas boas vontades. Nós estamos limitados aos nossos problemas. Deus nos chamou para fazer a diferença neste lugar. Deus nos chamou para fazer diferença. Deus tem nos dado visão. Essa igreja tem visão. Aonde você está, a visão é luz. E luz é a palavra revelada. Se comprometa, queridos, a fazer 2022 diferente. Mas não comece dia 1º, comece hoje, dia 12. Comece a fazer agora aquilo que Deus já colocou no seu coração. Está com medo? Vai com medo mesmo. Faz aquilo que precisa, porque olha, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Nós precisamos nos colocar nesse alinhamento e cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se posicione, ore. Fala: Senhor,
a partir de hoje eu me comprometo a estar debaixo da tua visão. Eu não preciso saber como, mas eu me comprometo a obedecer. Fala, Deus, traga pessoas para perto de mim que estejam comprometidos também com a sua visão. Deus, eu me comprometo a ser ousada, a ser ousado. E a partir de hoje eu vou falar essa visão. Eu vou profetizar, eu vou decretar. Para a partir de então, Senhor, eu celebrar a visão. Celebrar com os meus irmãos. Deus, vou começar sim a celebrar aqui. Mas a celebração, a contemplação vai continuar na eternidade. Pai, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Deus, eu te agradeço por essa palavra. E nos comprometemos, Senhor, a estar debaixo dessa visão. Sabendo sim, Senhor, que nós nos comprometemos a obedecer, a estar próximos de pessoas que têm o mesmo compromisso, a mesma visão que o Senhor já deu aos nossos líderes. Pai, eu também nos comprometo, Senhor, para que a partir de hoje nós vamos decretar, nós vamos falar, nós vamos profetizar essa visão. E sim, Senhor, nós queremos sentar na mesa para contemplar e celebrar, Senhor, com os irmãos, como unidos em família, unidos em um só corpo, na grande celebração que começa aqui, mas nós iremos para a eternidade se alegrar eternamente com o Senhor, porque nós vemos sim, Senhor, e sabemos que coisas novas o Senhor está fazendo. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Aleluia. Esse é o meu